Me chamo Beatriz, tenho 28 anos e moro em Setúbal, uma cidade onde o cheiro do mar se mistura com o aroma quente do pão saindo do forno. Tenho uma padaria no centro histórico, que herdei da minha avó. O nome dela é Doce Alvorada, um lugar pequeno, mas cheio de histórias, de lembranças, e ultimamente, de silêncios. Sou casada com o Hugo há 5 anos. Engenheiro civil, metódico, reservado. Ele é daquele tipo que nunca esquece de pagar as contas no dia certo, mas sempre esquece de me olhar nos olhos. A rotina engoliu a gente, e eu já nem sei mais se ele nota quando eu corto o cabelo ou passo o dia inteiro calada. No começo era diferente. Hugo me conquistou com sua segurança. Ele me fazia sentir protegida, como se nada no mundo pudesse me atingir. Mas com o tempo, tudo virou previsível. Jantares em silêncio, fins de semana no sofá, beijos mecânicos. Eu tentava reacender a chama, mas ele parecia sempre distraído, com o trabalho, com os números, com qualquer coisa menos comigo. E eu me sentia cada vez mais invisível. Foi numa terça-feira cinzenta que tudo começou a mudar. Uma cliente sugeriu que eu modernizasse a fachada da padaria, que estava meio apagada. E eu, cansada daquela mesmice, decidi aceitar. Foi então que liguei para um amigo dos tempos da Faculdade de Artes Visuais, o Diogo. Ele tinha acabado de voltar para Setúbal depois de anos morando em Lisboa. Trabalha com design gráfico, faz vitrines criativas e identidade visual para lojas. Quando atendeu meu telefonema, a voz dele soou tão familiar que meu peito aqueceu. Ele topou na hora. Bea, vai ser um prazer. Sempre quis colocar as mãos naquela padaria. No dia seguinte, ele chegou bem cedo. Cabelo bagunçado, camisa dobrada nas mangas, um sorriso que iluminava a rua. Quando entrou, olhou ao redor e respirou fundo. Esse cheiro, meu Deus! Isso é lar. Começamos a trabalhar nos esboços ali mesmo, sentados em uma mesinha no canto, cercados por farinha, cadernos rabiscados e xícaras de café. Ele queria manter a essência rústica do lugar, mas dar um toque moderno. Entre uma ideia e outra, ele me perguntava sobre minha vida, sobre o Hugo, sobre o que eu sonhava. Eu hesitava. Não porque queria esconder, mas porque, já fazia tempo que ninguém perguntava o que eu sonhava. Você ainda pinta? Ele perguntou um dia, mexendo num croquis. Não mais. Acho que deixei essa parte de mim trancada junto com a minha antiga caixa de tintas. É uma pena. Você tinha mãos que criavam sentimentos, lembra? E você era o único que dizia isso, respondi, meio sem graça. Os dias seguintes foram iguais, ele chegava cedo, tomava café comigo, ouvia minhas histórias com atenção. Às vezes, ficávamos até tarde, colando adesivos novos na vitrine ou repensando o letreiro. Ríamos muito. Falávamos sobre o passado, sobre as coisas que nunca fizemos. Ele me fazia sentir interessante. Viva! Hugo, por outro lado, mal notava minha ausência. Quando chegava tarde em casa, ele nem perguntava o porquê. Uma vez até deixei a chave cair de propósito, fazendo barulho na porta, só para ver se ele vinha até mim. Nada. Uma noite, Diogo apareceu com um pote de doce de figo, dizendo que era da receita da avó dele. Você precisa colocar isso nos seus sonhos de padaria, Bea. Isso aqui é poesia. Rimos tanto que as lágrimas desceram. Mas não eram só de alegria. Era por tudo o que estava guardado dentro de mim e que, de repente, começava a sair. E então, aconteceu. Estávamos os dois perto do balcão, revisando umas amostras de cor. Ele se aproximou para me mostrar algo no tablet. Nossos braços se encostaram, e eu senti um arrepio involuntário.
Era só um toque, mas havia algo ali. Ele percebeu e recuou sutilmente, mas antes disso, nossos olhares se cruzaram. Não foi um olhar comum. Foi um silêncio cheio de coisas que nunca foram ditas. Fingi que nada aconteceu e fui até a cozinha. Lavei as mãos, respirei fundo, tentei me convencer de que era só cansaço. Mas quando voltei, ele estava ali, parado, com 2 croissants frescos nas mãos e um sorriso gentil. Pensei que podíamos brindar a nova fachada, com açúcar, disse ele. Sentamos no chão da padaria, rindo como 2 crianças. Comemos ali mesmo, entre farelos e ideias inacabadas. Eu me senti viva de novo. Não por causa dele, mas por causa de mim, por me permitir sentir. Enquanto ele falava sobre luzes amarelas para a entrada e flores secas nas janelas, eu observava seus gestos, seus olhos que realmente me viam. A cada palavra dele, eu me lembrava do que era ser desejada, ser ouvida, ser mulher. Naquela noite, voltei para casa com os cabelos cheirando a baunilha e a cabeça cheia de confusão. Hugo estava no sofá, como sempre, com o laptop no colo. Me olhou por um segundo, disse chegou tarde, e voltou pro Excel. Eu só respondi. A fachada tá ficando linda. Mas ele nem perguntou como. E naquele silêncio, entre o som do teclado e o zumbido da TV ligada, eu entendi, havia algo dentro de mim que já não cabia mais naquela casa. Nos dias seguintes, a padaria parecia mais iluminada. E não era só pelas novas lâmpadas que o Diogo sugeriu colocar nas vitrines. Era por dentro que eu brilhava. Como se algo estivesse florescendo de novo em mim, depois de tanto tempo dormente. Diogo vinha todos os dias. Mesmo quando não tínhamos nada urgente para fazer, ele aparecia com alguma desculpa, um pedaço de tecido para combinar com os guardanapos, uma nova tipografia pro cardápio, até uma sugestão de trilha sonora ambiente. E eu deixava. Porque queria que ele viesse. Porque minha barriga dava voltas só de pensar em vê-lo atravessar a porta. Uma tarde chuvosa, ficamos presos ali dentro por causa de uma tempestade. Os clientes já tinham ido embora e a cidade parecia suspensa no tempo. Ele colocou uma música suave no celular e se sentou perto da bancada de madeira. Eu estava lavando algumas formas, e ele me olhava como quem vê algo precioso. Sabe o que me encanta em você, Bea? Olhei por cima do ombro, surpresa. Você nunca deixou de ser sensível. Mesmo com a vida te empurrando para a dureza. Aquelas palavras me desmontaram. Eu nem sabia mais como reagir a alguém que me enxergava de verdade. Sentei ao lado dele, em silêncio. Lá fora, a chuva batia forte, mas ali dentro o tempo era outro. Ele segurou minha mão, e meu coração disparou. Foi só um toque. Leve, respeitoso. Mas carregado de tudo o que eu sentia e não dizia. Você merece muito mais do que tem se permitido viver, ele sussurrou. Afastei minha mão devagar, tentando controlar os tremores. Eu sou casada, Diogo. Ele assentiu, olhando nos meus olhos. Eu sei. E por isso estou parado aqui. Mas não vou fingir que não vejo o que está acontecendo entre nós. Aquelas palavras ficaram ecoando dentro de mim dias e noites. Comecei a me pegar sonhando acordada com ele. Com a forma como ele me ouvia, com os detalhes que notava, como meu novo brinco de flor, ou o laço que eu amarrei no cabelo num dia qualquer. Coisas pequenas que Hugo nunca percebia. Voltar para casa depois de cada encontro com Diogo era como atravessar uma ponte entre 2 mundos. Um mundo onde eu era desejada, viva, curiosa, e outro onde eu era apenas parte da mobília. Hugo continuava o mesmo. Trabalhava até tarde, jantava em silêncio e perguntava mecanicamente se eu tinha vendido bem naquele dia.
Uma noite, criei coragem e tentei iniciar uma conversa. Você acha que estamos bem? Ele nem ergueu os olhos do celular. Claro. Por quê? Você tá com algum problema? Fiquei em silêncio. Como eu ia explicar que meu problema era exatamente esse? No dia seguinte, cheguei na padaria mais cedo. Queria limpar a vitrine antes que Diogo chegasse. Mas ele já estava lá. Com um buquê de flores secas nas mãos. Trouxe para a janela da entrada. Achei que daria um ar mais poético. Você tem um senso poético até demais para um designer gráfico. Ele riu. E você tem poesia de sobra para alguém que esqueceu que é artista. Aquela manhã passamos montando a nova vitrine. Ele subiu numa escada para fixar os novos letreiros e, por um instante, olhei para ele de baixo e senti algo tão forte que meu corpo inteiro se arrepiou. Beatriz, respira, pensei. Depois do almoço, ele foi buscar 2 cafés na cafeteria da esquina. Quando voltou, trazia também 2 pastéis de nata e um olhar doce. Sentamos no fundo da padaria, num canto com uma mesinha antiga de ferro. Enquanto ele contava uma história engraçada da época da faculdade, reparei em como a boca dele se movia, em como seus olhos riam junto com a fala. Comecei a me perder em cada detalhe. Ele notou meu silêncio e parou de falar. Você tá diferente. Tô. Sim. Tá mais, você. Como se estivesse lembrando de quem era. Me emocionei. Porque era verdade. Naquela tarde, ele se aproximou com delicadeza. Me olhou com cuidado, sem pressa, como se esperasse uma permissão que eu mesma não sabia se podia dar. Nossos rostos estavam tão próximos que eu podia sentir o aroma do café em sua respiração. Mas ele não me beijou. E talvez por isso eu tenha começado a querer aquilo cada vez mais. Voltei para casa com o peito em chamas. E pela primeira vez, senti vergonha diante do Hugo. Não por ter feito algo, mas por estar desejando alguém que não era ele. Me tranquei no banheiro e me olhei no espelho. Quem era aquela mulher? Aquela que escondia segredos, que vibrava por dentro, que ardia em silêncio? Naquela noite, tive um sonho. Diogo e eu dançávamos no meio da padaria, cercados pelo cheiro do pão e pela música que ele sempre colocava no celular. Eu acordava antes do fim, com o coração acelerado. No outro dia, ao chegar na padaria, encontrei um envelope sobre o balcão. Dentro, um desenho. Era um retrato meu, feito a lápis. Meus olhos estavam fechados, mas eu sorria. Atrás do papel, ele havia escrito: Você ainda não percebeu, mas quando sorri assim, o mundo muda de cor. Segurei aquele papel com mãos trêmulas. Me encostei na parede e deixei que uma lágrima silenciosa caísse. Porque naquele momento, eu soube, havia um mundo inteiro dentro de mim querendo sair. A rotina ao lado do Hugo se tornava cada vez mais cinza. Cada jantar era um silêncio, cada pergunta era automática, cada toque era mecânico. E eu sentia que estava desaparecendo dentro do meu próprio casamento. Até que chegou o dia em que eu soube que não dava mais para fingir. Foi numa terça-feira abafada. Diogo chegou à padaria com um sorriso no rosto e o cabelo bagunçado pelo vento. Ele trazia um saco de farinha de amêndoas artesanal que encontrou numa feira. Achei que seria ótimo para criar uma nova receita de bolo, disse, animado. Eu ri, e ele me olhou de um jeito que já não era novidade, um olhar que atravessava a superfície, que me fazia sentir bonita sem precisar de maquiagem, desejada sem tirar a roupa. Nesse dia, ficamos até mais tarde. A padaria já estava fechada, mas queríamos testar a tal receita. Diogo amassava a massa com as mãos, concentrado, enquanto eu separava os ingredientes.
A mistura do cheiro de amêndoas, baunilha e café preenchia o ar. Você parece diferente hoje, ele comentou, limpando as mãos no avental. É porque hoje eu não fingi. Fingiu o quê? Que estou feliz com a vida que tenho. Ele parou. Me encarou com uma gravidade nova. Você merece mais, Bea. Merece sentir que está viva. E se eu disser que só me sinto viva quando estou aqui? O silêncio entre nós foi denso. Nossos olhares se encontraram e eu vi. Ele queria me beijar. E eu queria mais do que isso. Mas, ainda assim, ele recuou. Sempre respeitoso. Sempre esperando que eu fosse a primeira a cruzar a linha. Deixei a padaria com o coração em conflito. Em casa, Hugo estava assistindo TV, como sempre. Me olhou e disse apenas: Você tá chegando tarde demais ultimamente. Sentei no sofá, tentando conter tudo que me ardia por dentro. A gente precisa conversar. Sobre o quê? Sobre nós. Lá vem você com drama. Fiquei em silêncio. Porque ele não via. Não ouvia. Não queria entender. Naquela noite, dormimos de costas um pro outro. Como já era costume. E foi nessa madrugada que sonhei com algo que me abalou. Eu estava no mar, flutuando, e braços me seguravam, não eram os do Hugo. Eram os do Diogo. E eu não queria acordar. No dia seguinte, cheguei mais cedo à padaria. O sol ainda não havia nascido. Acendi as luzes, liguei o forno e comecei a preparar os pães. Precisava manter minhas mãos ocupadas, ou enlouqueceria. Diogo chegou 1 hora depois. Trazia 2 cafés e aquele mesmo sorriso calmo. Você tá bem? Não sei mais o que é estar bem, Diogo. Ele se aproximou. Parou ao meu lado. Posso te abraçar? Assenti. O abraço dele não foi apenas um gesto. Foi um refúgio. Um lugar. Um lar. E pela primeira vez em muito tempo, chorei no peito de alguém. Ficamos ali, em silêncio, por alguns minutos. E quando me afastei, ele me olhou nos olhos. Você não precisa mais fingir. Comigo, não. E então eu fiz o que meu corpo gritava há semanas, o beijei. Foi um beijo lento, cheio de cuidado e verdade. Um beijo que me fez esquecer onde estávamos. Um beijo que não era errado, mas também não era permitido. Nos afastamos. Respirando fundo. Ele me segurou pelas mãos, firme. Beatriz, eu não quero ser alguém que destrói. Eu só quero te ver inteira. Naquela tarde, não consegui voltar para casa. Fiquei na padaria até tarde, reorganizando prateleiras que não precisavam ser mexidas. Quando cheguei em casa, Hugo já dormia. No banho, observei as marcas do dia na pele. E pensei, por que eu me sinto mais casada com um homem que não é meu marido? No dia seguinte, tudo começou a desmoronar. Uma vizinha comentou que tinha visto um rapaz bonito demais para ser sócio saindo da padaria à noite. Minha cunhada mandou uma mensagem seca: Hugo tá estranho. Você também. E o próprio Hugo passou a fazer perguntas mais diretas. Esse tal de Diogo. Ele trabalha aqui mesmo? Ou só passa o tempo contigo? Ele tá me ajudando. Ajudando com o quê? Com o forno ou com a carência? Senti a raiva subir. Mas me controlei. Sabe qual é o problema, Hugo? É que você só se importa agora. Quando já não tem mais importância. Naquela noite, dormi no sofá. E mandei mensagem para Diogo. Preciso falar com você.
Não aguento mais. Nos encontramos no Miradouro de São Pedro, onde a cidade se estende em luzes. Era um lugar onde ninguém nos conhecia. Um lugar onde tudo parecia possível. Ele me esperava encostado no parapeito. Quando me viu, abriu os braços. E eu fui. Fui inteira. Eu não sei mais onde pertenço. Você pertence onde é amada. E então ele me beijou de novo. Com mais urgência. Mais verdade. Como quem sabia que aquele momento não duraria. Se você quiser ir embora, eu vou com você, ele disse. Eu tenho medo. Eu também. Mas medo nunca fez ninguém feliz. Voltamos para casa em silêncio. Cada um pro seu canto. Mas meu coração já não estava mais onde deveria. Na manhã seguinte, Hugo encontrou o retrato que Diogo tinha feito de mim, escondido no fundo de uma gaveta. Ele entrou na padaria furioso. Então é isso? Você tá me traindo com esse moleque? Eu não te traí, Hugo. Eu só me encontrei. Ele não quis ouvir. Gritou. Quebrou uma das cadeiras. E saiu batendo a porta. Eu sentei no chão e chorei. Não pelo que tinha perdido. Mas pelo que eu sabia que viria a seguir. Naquela noite, Diogo apareceu na minha porta. Você tá pronta? Não. Mas eu quero ir assim mesmo. Saímos com o mínimo, uma mochila, minha bolsa e um caderno de receitas manchado de farinha. Deixei um bilhete na bancada da cozinha. Não para o Hugo, mas para mim mesma. Escrevi, pela primeira vez, estou escolhendo a mim. Diogo me esperava no carro dele, estacionado em frente à padaria. Eram quase 2 da manhã. As ruas estavam silenciosas, a cidade dormia, e eu fugia. Tem certeza? Ele perguntou. Tenho medo, mas tenho mais medo de continuar onde estou. Ele me olhou com doçura, estendeu a mão e eu a segurei. Partimos. Pegamos a estrada rumo ao sul. Diogo conhecia um lugar tranquilo, uma cidade pequena onde um amigo dele tinha uma casa vazia perto da serra. Ouvimos música baixa, mas a maior parte da viagem foi feita em silêncio. Um silêncio que abraçava, não oprimia. Chegamos pouco antes do nascer do sol. A casa era simples, com paredes claras, móveis antigos e cheiro de madeira. Eu me sentei na varanda, vendo o céu clarear lentamente. Diogo me trouxe uma xícara de chá quente. A gente pode recomeçar aqui. Sem pressa. Sem culpa. Eu só conseguia sentir. Ainda não acreditava que tinha feito isso. Que tinha deixado tudo para trás. Nos primeiros dias, vivemos como dois refugiados da rotina. Eu cozinhava, ele reformava pequenos detalhes da casa. Ríamos. Dormíamos de conchinha. Ouvíamos a chuva bater no telhado e inventávamos histórias para cada trovão. Mas com o tempo, o mundo real voltou a bater à porta. Recebi uma ligação da minha irmã. Beatriz, o que você fez? Escolhi ser feliz. Você desapareceu. Mamãe tá preocupada. O Hugo tá furioso. Disse que vai atrás de você. Que ele venha. Agora eu não vou mais me esconder. Diogo me abraçou forte. Talvez a gente precise ir mais longe, ele sussurrou. Eu não quero mais fugir. Quero viver. Mesmo assim, por segurança, mudamos de cidade. Fomos para Évora, mais para o interior. Lá alugamos um pequeno espaço para vender doces artesanais. Diogo fez uma placa com meu nome, Delícias da Bea. Nunca imaginei me sentir tão orgulhosa de mim mesma. Aos poucos, os clientes começaram a aparecer.
Uma senhora comprava pão de ló toda sexta. Um casal de jovens se apaixonou por nossos pastéis de nata com creme de pistache. Era um novo começo. Um que eu nunca pensei que merecia. Mas nem tudo era perfeito. Certa noite, voltando da feira, vi uma figura conhecida do outro lado da rua. Hugo. Meu corpo gelou. Ele me viu. E veio em minha direção. Então é aqui que você se esconde? Montando sua vidinha com o garotão da padaria? Eu não tô me escondendo. Tô vivendo. Você destruiu tudo que a gente construiu. A gente não construiu. A gente sobreviveu. E isso não é vida. Ele se aproximou, com olhos cheios de raiva. Você vai voltar pra casa comigo, Beatriz. Não. Nunca mais. Diogo apareceu naquele momento, vindo da loja. Se colocou entre nós. Acho melhor você ir embora, Hugo. Por um segundo, temi o pior. Mas Hugo só lançou um olhar cheio de desprezo e se virou. Isso não vai ficar assim. Naquela noite, trancamos todas as portas. Mas eu sabia, o maior perigo já tinha passado. Eu tinha enfrentado meu passado. Agora, era só não deixar ele voltar. No dia seguinte, deixei uma mensagem para minha mãe. Tô bem. Pela primeira vez em muito tempo. Me perdoa por não ter tido coragem antes. Ela respondeu com um coração. O tempo passou. E nossa loja virou referência na cidade. Fomos entrevistados numa rádio local. Diogo criava novos sabores, e eu os testava com um olhar crítico e muito amor. Às vezes, ainda acordava no meio da noite, assustada. Mas ele estava lá. Sempre com a mão estendida. Uma tarde, estávamos fechando a loja quando um jovem entregador chegou com um envelope. Era uma intimação. Hugo estava me processando por abandono do lar e exigindo parte do que construímos juntos. Senti o chão sumir. Diogo segurou o papel. Ele não vai nos quebrar. A gente já sobreviveu ao pior. E ele tinha razão. Contratamos um advogado local. E decidimos que, acontecesse o que acontecesse, não íamos deixar isso nos parar. Nessa mesma noite, sentados na escada da varanda, Diogo pegou minha mão. Você me ensinou a ter coragem, Bea. Agora deixa eu cuidar de você. Você já cuida. Só de estar aqui. Ele sorriu e me beijou a testa. Mas, naquele exato momento, meu celular vibrou. Era uma mensagem anônima. Você acha mesmo que pode fugir para sempre? Olhei para a tela, com o coração disparado. O que foi? Acho que Hugo não vai desistir tão fácil. Diogo pegou o celular, leu a mensagem e ficou em silêncio. Naquela noite, dormimos abraçados. Mas o medo voltou. Não do Hugo, mas do que ele ainda poderia tirar de nós. A mensagem anônima me perseguiu por dias. Cada barulho fora do lugar me fazia levantar da cama. Cada olhar estranho na rua me deixava em alerta. Diogo tentava me tranquilizar, mas eu sentia, algo estava por vir. O processo que Hugo movia contra mim ganhava força. Ele dizia ter provas de que fui infiel, que abandonei o lar sem motivo, que levei dinheiro da nossa conta conjunta. Nada disso era verdade, mas ele era persuasivo. Sempre foi. Nosso advogado tentou acordo, mas Hugo recusava tudo. Queria mais. Queria me destruir. E, pior, estava tentando afetar nossa loja, espalhando boatos na cidade, que tínhamos fugido de um escândalo, que vendíamos produtos com substâncias ilegais. Era tudo mentira. Mas o dano começava a aparecer.
menos clientes, olhares desconfiados. Uma noite, depois de fechar a loja, Diogo me levou até o campo de oliveiras que havia nos arredores. Estava lindo, iluminado pela luz dourada do fim de tarde. Você ainda quer isso? Ele perguntou. Quero. Mais do que tudo. Então a gente vai lutar junto. Ele me abraçou com força. Naquele momento, percebi, eu já não era mais a mulher que fugia. Eu era a mulher que resistia. Nos dias seguintes, reunimos documentos, prints, registros. Tudo que pudesse provar que meu relacionamento com Hugo tinha acabado antes de eu conhecer Diogo. Foi cansativo. Duro. Mas necessário. Chegou o dia da audiência. Sentei diante do juiz com as mãos suando. Hugo, do outro lado da sala, me olhava com frieza. A sala estava silenciosa, tensa. Quando me pediram para falar, respirei fundo. Eu não sou perfeita. Mas passei anos vivendo ao lado de um homem que me fez acreditar que eu não valia nada. Que minhas vontades eram exagero, que meus sonhos eram bobos. Fugi, sim. Mas fugi para me salvar. E encontrei alguém que não me quis moldar, e sim me amar. Hugo tentou retrucar, mas suas mentiras começaram a se contradizer. O juiz percebeu. Ao final, ele manteve o divórcio e negou qualquer compensação para Hugo. A justiça, pela primeira vez, parecia estar do meu lado. Saímos do tribunal de mãos dadas. Diogo sorriu como quem vê o sol depois de uma longa tempestade. Por um tempo, as coisas acalmaram. Voltamos ao trabalho, e os clientes começaram a retornar. A loja respirava de novo. Eu também. Mas então, numa manhã de sábado, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi, esperando qualquer coisa, menos a voz que ouvi. Beatriz. É a Bruna. Preciso te ver. É sobre o Diogo. Bruna era uma ex-namorada de Diogo, com quem ele havia terminado meses antes de me conhecer. Eu sabia da existência dela, mas nunca a conheci pessoalmente. Nos encontramos num café discreto. Ela parecia nervosa, mas sincera. Ele te ama. Eu sei disso. Mas tem uma coisa que ele nunca te contou. O quê? Ele e o Hugo se conheciam. Trabalharam juntos por um tempo, anos atrás. Meu mundo girou. Como assim? Eles se afastaram, brigaram. Mas, é estranho demais que ele tenha conhecido você, logo você, desse jeito. Saí do café tremendo. Quando cheguei em casa, Diogo estava na cozinha, preparando pão de queijo. Você conhecia o Hugo antes de me conhecer? Perguntei, com a voz firme. Ele parou. Olhou para mim. Sim. Mas não como você pensa. Por que nunca me contou? Porque eu tinha medo. Medo de perder você. Ele me explicou. Anos atrás, ele e Hugo trabalharam juntos num projeto de fornecimento para cafeterias. Hugo tentou passar a perna nele. A parceria terminou com ameaças, brigas e dívidas. Diogo nunca esqueceu. Quando eu vi você naquele dia na padaria, juro, não sabia que era a esposa dele. Só depois, quando já estava envolvido. Mas eu me apaixonei por você, Bea. De verdade. Então no começo, era vingança? No começo foi surpresa. Depois, foi amor. Saí de casa. Precisava pensar. Caminhei pela cidade, sem rumo. Tudo aquilo era demais. Será que eu fui só parte de uma antiga rixa entre dois homens? Será que tudo que vivi com Diogo era real? Mas então me lembrei dos olhos dele quando me defendeu.
Dos toques dele enquanto me ensinava a viver de novo. Das noites em silêncio, só nós dois e o cheiro do forno. Voltei para casa. Ele estava na varanda, me esperando. Com os olhos marejados. Não importa como começou, Diogo. O que importa é que, hoje eu sou a esposa de outro homem. Mas vivo nos seus braços. E é aqui que quero ficar. Ele se levantou, me abraçou. Choramos juntos. Então fica. Não importa o que passou. A gente ainda tem o futuro. Nos beijamos. Dessa vez, com mais certeza do que nunca. Mas naquela mesma noite, recebi um envelope debaixo da porta. Sem remetente. Sem aviso. Dentro havia uma foto. Era Diogo, anos atrás, com Hugo. Rindo. Eram amigos. Íntimos. E atrás da foto, uma frase escrita à mão. Você realmente sabe com quem está dormindo? Meus dedos tremiam. Meu coração, de novo, não sabia se batia de medo ou de decepção. A história ainda não acabou. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.